Deus usará você para interpretar o sonho dos teus inimigos. Deus vai dar um sonho para os teus inimigos, eles vão ficar apavorados e Deus vai usar você para interpretar o sonho deles e Deus tirar eles de uma situação constrangedora que era para a morte, mas quando Deus quer honrar um pequenininho dele na terra, ele usa e ele honra. E ele usa eu e você para nossos próprios inimigos. Então, fica na consagração, se consagrando, dizendo não às coisas erradas, para que Deus venha cumprir essa palavra na terra. Se consagra, faça jejum, fica em oração, fica em constante oração, para que essa palavra venha se cumprir na tua vida. Amém, amados irmãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Não deu para eu fazer live durante o dia, porque dormi tarde com meu filho e fui resolver algumas coisas na rua e não deu certo. Quando eu cheguei, fui fazer comida e eu nem ia mais fazer live, mas Deus me incomodou. Deus me incomodou e eu disse, não, se eu comecei a leitura do livro de Daniel, eu vou continuar. E perdoe meu cabelo, mas é porque amanhã eu vou lavar ele e a franja dele cresceu. E aí eu vou decidir se eu vou cortar amanhã mais ou não. Ou vou deixar ele crescer. Amém? Mas aí para nós continuar a leitura do livro do capítulo 2, Daniel, eu vou ler a palavra que o Senhor nos deu. Jeremias, capítulo 35, de versículo 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonabade, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Então você entendeu por que Deus me incomodou para eu fazer essa live? Por conta dessa palavra que ele me deu. Hoje é dia de quê? De festa, não é? Eu não sei na sua cidade, mas geralmente véspera de Natal, 24, 25, aí o povo faz festa, né? Começa as festas, o churrasco. E aí o que acontece? Pessoas bebem, aí vão dirigir, vão pilotar moto, amanhece o dia, enfim, viajam de uma cidade para outra, vão para a casa dos parentes, da parentela. E aí, essa palavra de hoje, de Jeremias, quer dizer para eu e você nós vigiar. Deus não está mandando você não viajar da sua cidade para a cidade do seu pai, da sua mãe, e você se divertir, não. Deus não quer eu e você preso dentro de casa, na caverna. Deus não quer eu e você dentro de uma caverna, não, sabe por quê? Porque Deus foi tirar Elias da caverna. Elias não, Jonas. Jonas se escondeu dentro de uma caverna. Elias, meu filho tá dizendo, mamãe, Elias também. Mas a mamãe lembrou só de Jonas, meu amor. Então, Elias e Jonas se escondeu dentro de uma caverna. Ele tinha os motivos dele. Jonas, porque não queria enfrentar uma cidade rebelde, que era Ninívia, de um povo que desobedecia às ordens de Deus, não queria nada com Deus. E aí Deus disse, Jonas, vai dizer para aquele povo se consertar, porque eu vou descer minha espada. Mas primeiro eu quero dar uma chance para eles se arrepender. Aí Jonas disse, Deus, castiga logo esse povo. Eu vou enfrentar esse povo rebelde nada. Esse povo não quer nada com o Senhor, não. Aí ele se escondeu na caverna para não entregar o recado de Deus para o povo se consertar. É o que essa palavra está dizendo para eu e você. Vigiar para onde nós vamos, se nós vamos beber, com quem nós vamos beber. É igual você ontem que você entrou aqui ao vivo. Você estava lá na professor Rafael, você estava lá na professor
Você estava lá na Petrônio Portela, 410. Era onde você estava ontem. Você que entrou aí ao vivo. Você estava na Petrônio Portela, 410. Tu estava lá dentro da casa. Tu estava lá dentro. Pra você ver como Deus revela, né não? Tu estava na Petrônio Portela, 410. Era o local que tu estava ontem à noite. Tu que acabou de entrar aqui na minha live. É incrível, né? Como Deus revela. O profundo, o oculto e o escondido. Eu não tô aí contigo não, mas Deus tá. E Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, Deus está dizendo, essa palavra aqui, Deus está dizendo, para você vigiar com quem você vai beber, como você vai viajar. Se beber, não viaja. E se viajar, fica por lá, dorme lá, não venha não. Não venha não, porque os inimigos armam laço nessa véspera. Hoje mesmo, eu fiz comida na minha lavanderia e eu fui limpar minha lavanderia. Aí, eu com preguiça de limpar minha lavanderia depois que eu fiz a comida, eu ia fechando a porta para limpar só amanhã o carvão. Mas quando eu olhei assim pro chão, papai disse, limpa agora. Eu disse, por quê, papai? Eu tô tão cansada. Ele disse, limpa agora. Que é pra tu não dar legalidade a Maria Mulambo. Entrar aqui de madrugada quando tu estiver dormindo com essa sujeira aí, limpa agora. Eu disse, tá bom, paizinho, vou limpar. Peguei e fui limpar minha lavanderia da comida que eu fiz no carvão e sujou tudo. E aí, lavei, enquanto a comida fazia, eu lavava minha roupa. Depois eu joguei água. Enquanto eu tava jogando água, aí papai mandando eu louvar. Louva. Louva que eu quero te mostrar alguma coisa. Louva que eu quero te usar. E aí tu vai entender o porquê que eu mandei tu lavar essa lavanderia. Eu disse, tá bom, paizinho. Aí eu lavando com água e louvando. Louvando, meu sonzinho ligado. Meu sonzinho, que é minha arma de guerra. 24 horas eu durmo e acordo com ele ligado. Já tem um pendrive que só tem louvor. Não tem outra música. Só tem uma pasta de louvor nele. Aí, era eu ouvindo o sonzinho e louvando e lavando minha lavanderia e escorrendo a água. Aí ele disse, vai no local. Vai lá naquele local lá que eu te mostrei. Onde a pessoa manda demônio pro mundo inteiro para vir contra a tua vida. Vai lá. Aí eu fui. Aí depois que eu fui nesse local, ele diz, agora vai lá na casa de quem tá pagando. Eu já te disse quem que tá pagando. Aí eu fui. Aí ele disse, agora tu vai lá. Vai lá no terreiro. Aí eu fui. Era Deus mandando eu fazer as coisas e eu fazendo, e louvando. Eu fui no terreiro de Macumba. Fui na casa do mistério da cova. Fui no quarto da cova. E fui em quem tá pagando. Quem tá pagando. Aí ele disse, agora vai perto da tua mãe. Aí quando eu cheguei perto, minha mãe, ela tava cansadinha. Eu disse, não, a bichinha tá cansadinha porque minha irmã deve ter viajado com ela pro Alferraz. Esse negócio, o marido dela foi consagrado a pastor, ela é missionária. Deve ter ido fazer a obra. E aí, como mamãe já é de idade, ela deve estar cansadinha. Aí eu disse, vou só orar por ela para Deus fortalecer as forças dela. Porque Deus me mostrou só um cansaço na minha mãe, né? Aí eu fiz o que Deus me mostrou. Aí quando eu fui na minha mãe, aí ele disse, agora vai no teu irmão Domingos. Aí eu fui no meu irmão Domingo. Quando eu fui no meu irmão Domingo, eu senti cheio de sangue no meu nariz. Aí ele disse, agora tu vai no teu irmão José. Aí quando eu fui no meu irmão José de sangue, aí o tiro no meio das costas. Deus dando livramento. Ou seja, Deus renovou o cansaço da minha mãe, livrou meu irmão de derramamento de sangue, cortou o laço de derramamento de sangue pro meu irmão e de tiro pro meu irmão Zezinho. Meu irmão Domingo bebe, meu irmão Zezinho bebe, né?
Minha mãe viaja com minha irmã para pregar, o marido dela. Ou seja, eu fui no local onde faz esses trabalhos no nome dessas pessoas e sei quem está pagando. E aí Deus fez a obra. Aí eu disse, paizinho, tô entendendo porque o senhor queria que eu viesse lavar minha lavanderia. Era para o senhor fazer a obra. Aí pronto. Quando Deus me mostrou tudo, repreendi o mal, repreendi o derramamento de sangue, repreendi o tiro, repreendi o cansaço e pronto. Orei o Salmo 91, entreguei minha lavanderia na mão do Senhor e entrei para dentro. E aí meu filho, mãe, não vai fazer live não? Eu disse, não, tô sem coragem. Mas aí eu fui tomar banho, aí depois que eu tomei banho eu disse, menino, quer saber de uma coisa? O tanto de livramento que Deus já deu hoje me usando, deixa eu fazer a obra de Deus. Aí abri a live para fazer a live ao vivo. Então você entendeu aí? Por que nós recebemos vitória? Quando nós obedecemos à voz de Deus. Eu recebo livramento porque eu faço isso. Eu recebo vitória porque eu faço isso. E você que bebe, vigia. Vigia. Vigia onde você vai beber. Vigia teu copo. Vigia para tu não voltar bebendo, bêbado. Vigia porque é onde o inimigo amarra laço de morte. É onde o inimigo faz arruaça na casa de alguém. É nessa véspera de Natal. É onde o inimigo quer transformar a tua festa em choro. O inimigo quer transformar os presentes de Natal que tu recebe depois em choro. Amém? Então receba aí em nome de Jesus e abra sua Bíblia que eu vou ler o livro de Daniel e explicar um pouco desse capítulo de Daniel para a glória de Deus. Amém? Então, Daniel capítulo 2 para a glória de Deus. O decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel. É o título da live aí e eu entrei dizendo que vão te chamar. Sabe aquela pessoa que diz que tu não é usado por Deus? Vai precisar da tua oração. Sabe aquela pessoa que diz que Deus não está contigo? Deus vai chegar o momento de Deus provar que Ele está contigo. Vai chegar a hora certa, a ocasião certa do rei Nabucodonosor precisar de tu. E aí tu ir no nome do Senhor e Ele vê que tu é vaso de honra, usado por Deus. Vai chegar o momento. Só fica na consagração, no jejum, na oração e no louvor. Prepara teu corpo, limpa teu corpo, consagra teu corpo, para na hora que Deus chamar, tu tá com teu corpo consagrado, purificado, santificado, limpo das coisas que desagradam a Deus, para Ele te honrar na terra dos viventes. Amém? E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve... Para aí, amados irmãos. É porque começa e já vai para outra página. Teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou. E ó, Deus já tá dando livramento aqui de esfaqueamento aqui, ó. Agora deixa eu perguntar se era no meu irmão, se o diabo tava planejando esfaquear ele aqui, ó. Deus tá dando livramento de esfaqueamento aqui, ó. Por isso que eu tô botando minha mão aqui, ó. Se você sentiu aí um cortezinho, ó, é você. Deus tá cortando o laço do inimigo contra a tua vida. Foi feita uma obra de bruxaria. Foi mandado um espírito de violência, que era para esfaquear, ó. Derramamento de sangue. Então receba aí em nome de Jesus. Você que sentiu um cortezinho aqui, ó. Uma dor aqui na garganta aqui, ó. Do lado direito. Amém? Aqui não é para todo mundo, não. É só para quem sentiu um corte aqui, ó.
Pode ser até para mim também. Eu repreendo em nome de Jesus todo esfaqueamento na minha garganta, todo espírito de violência, todo derramamento de sangue. Eu repreendo contra a minha vida, contra a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deita lá, meu amor, que mamãe vai já, tá bom? E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram a se apresentarem diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em Siriaco: ó rei, vive eternamente, diz o Senhor. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi-me tem escapados. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados. As vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declararei-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho, a seus servos, e declaremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fizeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda, que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei, porque se apressa tanto o mandado da parte do rei,
Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que pudessem dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misaías e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho, que vi a sua interpretação? Ou seja, Deus usou Daniel para salvar a vida dos magos, dos encantadores, dos bruxos, dos feiticeiros. Você entendeu que quando você é luz, que quando você é vaso de honra na terra, usado por Deus, até os que não estão servindo Deus recebem livramento. Até os que não estão pagando preço para adorar a Deus da forma correta, recebem livramento. Deus usou Daniel, um jovem que perdeu tudo. Um jovem que perdeu tudo, ficou sem nada. Deus usou esse jovem para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, onde salvou a vida dos magos, dos astrólogos, dos feiticeiros, dos bruxos. Então você entendeu? Quando você é luz, pessoas que não querem nada com Deus às vezes, que servem outros deuses, recebem livramento. Deus usa tu para livrar eles. Eu digo porque Deus me usa. Deus me usa. Deus me usa para esse tipo de gente também. Por quê? Porque Deus é com os maus e Deus é com os bem. E muitas vezes, a maioria dessas pessoas é porque não tem entendimento. O inimigo cega a visão. Entendeu? E aí, rei, a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, pois tu fazes-me saber o sonho, que vi a sua interpretação. Respondeu Daniel na presença do rei e disse,
O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho é as visões da tua cabeça na tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos, a qual de ser depois disto, aquele, pois, que revela os segredos, se fez saber o que há de ser. E a mim me fez revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Daniel foi humilde e disse assim: olha, rei, Deus me deu essa interpretação não porque eu sou melhor do que esses que estão aí, não porque eu sou mais sabido, não porque eu sou melhor, mas é porque Deus, ele dá o segredo dele para quem ele quer, e ele ajuda quem ele quer, e ele faz do jeito que ele quer. Mas também aqueles que buscam, aqueles que pagam preço, Deus também se revela aos seus. E aí, ó, vamos continuar para a glória de Deus. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. Glória a Deus. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Oh, glória a Deus! Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro,
Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Deus está dando livramento aqui, ó, para uma pastora, Regiane. Regiane, ela tem um canal lá no app Rejane. Eu não sei o sobrenome dela, só sei que o nome dela é Rejane. Deus está dando livramento aqui de enfermidade para essa pastora. Eu não sei qual é o nome do canal dela, mas ela faz live lá no app vermelhinho. Você vigia, pastora, com água. O Senhor me fez eu sentir gosto de cloro. Cloro. Sabe aqueles pozinhos que as pessoas que trabalham em agente de saúde, técnico e não sei o que saúde, vigilância sanitária, que bota aqueles pozinhos dentro das caixas d'água quando faz visita nas casas? Deus me fez eu sentir esse cheiro, esse gosto de cloro. Você bebeu um copo de água e tomou um comprimido. E esse comprimido e esse copo d'água, essa água está consagrada a demônios de enfermidade. E aí Deus está mandando a irmã, a senhora vigiar. Pastora Rejane, ela é pastora. Rejane, ela tem um cabelinho assim meio aqui no ombro, ela é um pouco branca, tem um cabelinho assim no ombro. É porque eu não sei o sobrenome dela, mas ela tem um canal no app vermelho. Ela posta vídeo dela fazendo, extorquindo comida, guardando comida, que eu não sei como é o nome. Extorquindo, essas pessoas que guardam comida para uma hora de uma necessidade. O canal dela tem esse tipo de vídeo também. Ela prega a palavra do Senhor, mas ela também mostra que ela guarda comida. Eu digo porque uma vez passou aqui na minha televisão e eu deixei e eu assisti do começo ao fim. Quando a gente deixa a televisão no modo automático, aí o robozinho ele passa. Então o robozinho botou a live dela. Aí eu vi que ela mostrou um monte de feijão, um monte de farinha, arroz. Ela mostrou um fogãozinho de uma boca que é usada a gasolina, querosene. Aí isso me chamou a atenção, esse vídeo dela. Então, Deus está dizendo aqui para a pastora vigiar. Porque um dos remédios que a pastora está tomando foi consagrado a demônio de enfermidade. Que é para a irmã jogar esse remédio fora. Comprar outro e jogar esse aí fora. Porque este daí que a irmã está bebendo foi consagrado a demônio de enfermidade. Ou então a irmã consagra, mas Deus está mandando jogar fora. E outra coisa. Ô paizinho, me lembra, paizinho. Ele me lembrou na hora e eu não falei. Na mesma revelação da pastora. Tem a ver com essa obra de bruxaria que foi feita. Fizeram a obra de bruxaria e mandaram espírito de enfermidade para a irmã. E aí é o remédio e a água, para a irmã vigiar com a água, consagrar a água na mão do Senhor, ou alguém que está lhe dando. E esse remédio, mas tinha outro direcionamento que Deus... Eu vou continuar e quando Deus me lembrar, eu entrego para essa... Eu entrego, viu? Porque quando Deus revela, Ele quer dar livramento. Quando Deus revela, Ele quer dar livramento. Amém, em nome de Jesus. Vou continuar aqui. Então, pronto, lembrei. Quando o papai quer... Esse remédio que a irmã toma é como se fosse magnésio. Sabe esses remédios que contém magnésio? Magnésio. É mais ou menos esse gosto que o Senhor me faz eu sentir na boca. Magnésio. Deixa eu pedir confirmação a Deus. Porque um é magnésio, o outro é potássio.
Deixa Deus me revelar aqui. Deixa ele me confirmar, porque são duas pessoas que Deus está dando livramento de enfermidade. Uma é magnésio, minha mãe. Eu tenho certeza que minha mãe toma magnésio quando ela tá com o intestino meio privado. Então, Deus já me usa há mais de 6 anos para dar livramento para minha mãe na magnésio que ela bebe. Mas, tem alguém também que tá tomando esse remédio que sabe, sulfato ferroso, pronto. Sabe aquele remédio que tem um gosto de sulfato ferroso? Que eu já tomei ele no remédio para gestante. Sabe aquele remédio preto que mulher gestante toma? Que é para poder repor as vitaminas e ela ter uma gravidez saudável? Pois é. Esse remédio que alguém tá tomando que tá consagrado a demônio de enfermidade, ele tem uma dessas composições, sulfato ferroso e o outro é magnésio. Então são 2 remédios. Um tem a composição de sulfato ferroso. O outro é a composição de magnésio. Deus está mandando você jogar esses 2 remédios fora. Se for a pastora que bebe os 2, compra outro e joga esse aí fora. Mas se é só um, vigia aí, lê a bula aí e vê qual é a composição. É sulfato ferroso e magnésio. São as composições que tá lhe causando mal. E o inimigo usou para consagrar ao espírito de enfermidade. Amém, em nome de Jesus? Então, vou continuar para a glória de Deus. Louvados, deixa eu ver aqui onde eu parei. Porque o Senhor me mostrou a revelação e eu parei para entregar, né? Cabeça de ouro. Acho que eu já li tudo isso aqui. Cabeça de ouro? Você já leu cabeça de ouro ou ouro fino, né? Ouro fino, já li, né, Daniel? Já leu ouro fino. E depois de ti se levantará. Já li isso aí, Daniel? Já li? Depois do Nabucodonosor vira Deus. Hã? Já leu isso aí. Depois do Nabucodonosor vira o reino do céu. Ah, então eu já li também barro, cobre, barro, né, prata já. Então já estava terminando aqui. Então aqui, ó. Da maneira como viste que no monte foi cortada uma pedra. Não li não, Daniel. Não. Aqui é quando a estátua cai no chão e quebra. Não li não. Não, você já leu que... Eu vou repetir aqui, amados irmãos. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça a pedra, tudo como o ferro quebra, todas as coisas ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e do dedo em parte de barro, de olheiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele uma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E olha só, para pastora, o espírito de traição, Deus lhe deu livramento aí do espírito de traição. E se a irmã já tomou o remédio, Deus lhe deu livramento. Se a irmã tá tomando, é para a irmã parar de tomar. Amém? Aí é para pastora. Amém? Porque foi mandado um espírito para... Se já tomou, caso ficou doente e tomou, Deus deu livramento. Se tá doente, esse remédio vai deixar mais ainda, porque foi consagrado.
E aí, eu creio que a pastora sabe, né? Macumba não pega em crente, não. Pega, não. Mas é o crente que não tem brecha. Se tiver brecha, a macumba pega. Ah, eu sou crente, não pega macumba, não. Pega. Tiver brecha, pega. Só não pega se não tiver brecha. Mas se tiver brecha, a macumba pega. Eu digo porque quando tinha brecha aqui em minha casa, a macumba não pegava em mim, não. Mas eu recebia setada. Eu recebia setada. Então, quando a macumba não pega, nem seta. Mas quando a macumba ela deixa vestígio, aí você recebe uma setada. Aí é por algum motivo, a setada. Amém, em nome de Jesus. Então, e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de olheiro, e Deus aqui está dando livramento, Deus me revela, que está dando livramento aqui para alguém, ó, do dente. Você ia sentir uma dor nesse dente aqui, ó. Aqui, ó. Aí Deus está dando livramento para você nesse dente. Amém? Então, ó, hoje eu não queria fazer live. Eu não estava com vontade. Mas Deus me incomodou. E aí eu sei que quando ele incomoda, é porque a revelação é tremenda, é uma atrás da outra. Amém? Quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de olheiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés era em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. E aqui vai para Madalena Pereira, em São Paulo, a ex-esposa do meu ex-marido. Madalena Pereira, Deus está mandando você vigiar com David e Douglas. O inimigo é para você vigiar com David e Douglas, porque Deus já tem cortado laços de feitiçaria, de macumba, no nome de David e no nome de Douglas. Então, Madalena Pereira, a ex-mulher do meu ex-marido, Deus está mandando você vigiar com David e Douglas e você orar. Salmo 91. Para você orar todo dia, Salmo 91. Porque o inimigo está com fúria contra a tua vida. O inimigo tá com fúria contra a vida de David e Douglas. Então Deus está mandando aqui você vigiar o que você anda fazendo para você não pegar maldição para seus filhos com suas próprias mãos. Deus está mandando você vigiar onde você está pisando o pé, onde você está frequentando. Se você anda em terreiro de macumba, para você parar. Se você visita bruxaria, se você faz bruxaria para os outros, Deus está mandando você parar. Porque o inimigo está com fúria contra a vida de teus filhos. E aí, teus filhos podem pagar preço alto por tu pisar teu pé nestes locais. Madalena Pereira, para você vigiar aí nesse final de ano com a vida de Douglas e David.
Se você bebe, para você não tirar o olho deles e nem deixar eles com pessoas que você não confia. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor já tem dado grandes livramentos para eles dois. Então, para você vigiar nesse final de ano. Em nome de Jesus. Eu sei que você é uma mãe boa. Que eles me diziam que você era uma mãe boa. Mas para você redobrar a atenção com seus filhos. Amém? Não estou dizendo que você é irresponsável, nem que você não cuida dos seus filhos. Mas que você redobra a atenção. Você bebe, vigia no local que você levar eles, que você for beber. Ou se você deixar eles com alguém, vigia. Amém? Porque o inimigo está furioso. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo misturado, se não com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro, se não mistura com o barro. E você, Madalena Pereira, Deus tá te dando livramento aí de morte, viu? Você vigia. O que você anda fazendo? Porque Deus me mostrou numa visão, e na visão que Deus me mostrou, Deus me fez saber que você estava morta. E seus filhos estavam morando, na visão que Deus me mostrou, você estava morta e teus filhos estavam morando na casa do lado da casa da tua ex-sogra, Maria Mendes. Não tem a casa da tua ex-sogra, Maria Mendes? E não tem a casa do lado? A casa do lado? Pois é. Deus me mostrou na visão que Deus me mostrou a visão, Daniele e Douglas naquela casa, e ele não me fez saber onde é que David estava, nem o seu outro filho mais velho, mas me fez saber que você estava morta. E é por isso que teus filhos estavam lá. Só que nessa visão, eu ainda estava com o pai do meu filho, que é o pai do seu filho. E eu estava morando lá. E eu morei nessa casa lá. Eu morei nessa casa lá com o seu ex-marido, que é do lado da minha ex-sogra. E na visão, sua filha Daniele e seu filho Douglas, estava lá comigo. E aí na visão, não estava nem David e nem o mais velho. E aí Deus me fez saber que Daniele e Douglas estava lá comigo e você estava morta. Então você vigia aí, Madalena Pereira, que Deus tem te dado grandes livramentos. Amém? Então você vigia quem você bota dentro da sua casa, onde você vai, com quem você bebe. Se você namora com alguém, se você leva para sua casa, e se essa pessoa é de confiança. Que mais? Quando você viaja e deixa seus filhos, quem você deixa seus filhos? Ou quando você vai para alguma festa, quem você deixa seus filhos? Certifica se a porta está trancada. Enfim, vigia aí tua vida, viu? Em nome de Jesus. Que é para que Deus venha te dar esse livramento de morte. Porque na visão não foi Deus que matou você, não. Foi o inimigo. Mas Deus tem livramento para a tua vida. Deus tem livramento para a minha vida e para a tua vida. Mas eu e você tem que pagar o preço. Eu e você tem que estar observando. Para nós não cair no laço do inimigo. Amém, em nome de Jesus. De maneira
Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei e o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E aí o Senhor me mostrou nessa mesma visão que eu estava abraçada, sentada no chão com Douglas. E Douglas chorando no meu corpo e eu consolando ele. E na visão ele estava sendo consolado por mim. E ele estava com saudade de você, Madalena. E ele estava chorando por você. E eu estava consolando ele. E eu estava, na visão ele estava gostando do meu consolo. Ele estava amando eu abraçado ele, consolando ele. E aí Daniela estava sentada no chão, no mesmo local, que era na sala da casa do meu ex-sogro, que eu morei lá de graça com o pai deles, na casa do lado de aluguel que eles alugam. E aí Daniela veio, e aí ela veio me acusando e dizendo: mamãe morreu por tua causa, Mariana. E aí eu disse: Daniele, não foi por minha causa. Aí quando eu disse isso, aí Deus me acordou da visão. Ou seja, eu estava consolando Douglas, ele estava gostando do meu consolo, eu estava ajudando ele, e aí a Daniele estava chorando e culpando eu. Entendeu? Então você, Madalena Pereira, vigia, para você não perder sua vida de graça e não deixar seus filhos chorando. Amém? Em nome de Jesus? E da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque, Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. E eu vou explicar aqui o significado com base nessa palavra aqui do rei, ó. Então o rei, Daniel capítulo 2, de versículo 46. Vou frisar esse capítulo e explicar ele, ó. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel
e ordenou que lhe fizessem 100 oferta de manjares e perfumes suaves. E o 47 diz: respondeu o rei a Daniel, disse, certamente o vosso Deus, com D maiúsculo, é Deus, com D maiúsculo, dos deuses, com D minúsculo, deuses. Nabucodonosor confessou para Daniel que o Deus, com D maiúsculo, do Daniel, era Deus, com D maiúsculo, dos deuses, com D minúsculo, deles. Ou seja, o Deus de Daniel era mais poderoso. O rei Nabucodonosor confessou. E aí, e o Senhor dos reis, e o revelador do segredo, pois pudeste revelar este segredo. E aqui eu explico o 46 e o 47, com base no capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1, diz que Daniel perdeu tudo, e aí veio o jovem para estudar no castelo do rei Nabucodonosor. Mas o rei Nabucodonosor dava ração todo dia para aquele povo comer, consagrado a manjares, vinhos, bebidas, comidas. Daniel, no capítulo 1, recusou, não quis. Não quis os manjares do rei e disse que ia comer apenas legume e água. O rei dos eunucos, o chefe dos eunucos, concordou e foi fuxicar para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor disse, é verdade e tudo. Mas, no capítulo 2, quando o rei descobriu que Daniel não aceitou os pratinhos de manjares, antes do rei armar laço para Daniel, Deus revelou um sonho. Deus mostrou um sonho para o rei Nabucodonosor, que era para amedrontar o rei, que não era para o rei tocar em Daniel, porque Deus já sabe, já viu os pensamentos do rei Nabucodonosor em querer castigar Daniel por não aceitar as comidinhas. Aí Deus está dizendo, eu vou pegar esse teu inimigo que está indo contra a tua vida porque tu não aceita as ordens dele. Eu vou pegar a tua inimiga porque tu não está aceitando os pratinhos do diabo, tu não está se juntando a ela, tu não está indo para as feitiçarias com ela, tu não está apoiando as maldades dela. Aí ela se levantou com fúria contra a tua vida, para destruir teu ministério, para queimar teu filme, para sujar teu nome, para dizer que tu não é usada por Deus, mas é porque tu não se igualou a eles. Tu não aceitou os pratinhos deles. Aí Deus viu que o rei estava planejando mal com Daniel. Deus disse, deixa eu logo mostrar um sonho, que eu vou pôr medo no Nabucodonosor. E aí eu vou usar o meu servo Daniel para mostrar para ele o meu poder. E quando eu quero, eu faço do meu jeito. E ninguém toca nos meus. Ninguém toca naqueles que pagam o preço, que está na consagração, que está se limpando, que está se purificando e que está dizendo não aos pratinhos do inimigo. Ou seja, vai fazer mais de 6 anos que eu estou nessa casa. Eu comprei carvão pensando num churrasco. Eu e meu filho. Mas eu passei, foi 6 anos dizendo não aos convitezinhos de churrasco na casa dos outros, que eu vi que eu não estava ainda preparada para ir e que eu vi que eu ia desagradar a Deus se eu fosse. Porque era bares, era churrascarias. Eu vi que ali Deus não ia estar. Não é que Deus não ia estar ali, mas eu não ia estar onde Deus ama. Deus não ama esses lugares.
Deus não está nesses lugares. Ele protege quem está lá. Mas ele não apoia essas coisas. E é por isso que eu não fui nenhum convite que me chamaram para churrasco. E é por isso que eu levei nome, porque eu só queria ser metida. Porque eu não aceitei. Porque eu sabia que se eu fosse para aquele lugar, eu ia perder as unções que Deus estava me dando, os dons que Deus estava me dando. Eu ia perder a presença de Deus na minha vida. E aí, meu amor, as coisas não vêm de graça, não. Eu disse pro meu filho, olha, hoje tu comeu arroz com salsicha. Por quê? Porque eu peguei 20, eu vendi R$ 35 desses coisas aqui, ó. Ó, eu trabalho com isso aqui, ó, pasta de alumínio caseira. Essa é R$ 5, mas eu tenho de 10, de 15, de 20. Então eu saí para vender, ganhei R$ 35. Vendi. Ganhei não, vendi, trabalhei. Aí eu dei R$ 10 no comércio e fiquei com o troco. Aí o troco hoje foi R$ 17. Mas porque já tinha outros trocadinhos perdidos na minha bolsa. Aí olha, e eu também já tinha comprado outras coisas no dia. Também, aí descompletou todos esses 35. Mas hoje eu tinha R$ 17. Não, minto. Hoje eu tinha R$ 27. Aí meu filho ganhou um presente da avó dele. A avó dele deu um presente para ele, um dinheiro. Aí, o que acontece? Daniel, mostra aí o presente que tu comprou. Aí hoje... não tinha mais quase nada aqui dentro de casa. Só tinha massa de milho para fazer cuscuz. Mas não tinha margarina, não tinha óleo, não tinha nada. Nós ia comer só... Tinha massa de milho e tinha massa de milho e goma. Eu só ia fazer o cuscuz desse jeito. E aí tinha suco para Daniel e café preto para mim. Mas não tinha nada para jogar em cima. Nenhuma salada gordura. Aí, o que acontece? Daniel tinha o dinheiro da avó dele. Eu disse, Daniel, tu prefere comprar comida pra tu ou comprar um presente? Ele disse, mãe, eu quero meu presente, eu quero um urso. Que já tá com 2 anos que ele chora por esse urso. Ele foi lá e comprou esse urso, ó. Foi lá e comprou esse urso. R$ 70 foi esse urso. Ele comprou com o presente, com o dinheiro da avó dele. Comprou aí, ó. E aí, o que acontece? Eu comprei o urso com o dinheiro que a avó dele para ele e o troco eu dei lá no mercado para baixar minha conta, né? Mas olha só o que aconteceu. Eu tinha R$ 27 hoje das minhas vendas. E eu só vou fazer compra lá pro dia 30. Então, das minhas vendas, eu tinha R$ 27. Aí foi o que aconteceu. Eu disse, Daniel, tu quer comprar esse urso ou tu quer comprar o que comer? Ele disse, mamãe, eu quero meu urso. Eu disse, Daniel, pois o dinheiro que eu tenho, eu vou comprar só arroz, um pacote de arroz e salsicha. Aí ele disse, tá bom, mamãe. Eu disse, pague o preço. Aí eu fui lá no mercado. Peguei mais R$ 10 desses 27. Dei R$ 10 para baixar minha conta. Aí fez R$ 40 que eu dei para baixar minha conta lá. E R$ 17 eu comprei 1 quilo de arroz e 4 pacotes de miojo e R$ 5 de salsicha. Eu disse, pronto, Daniel, agora tu paga o preço. Mas quando chegou lá no caixa, faltou R$ 99, porque deu R$ 17,99. Aí eu peguei e disse assim, tá bom. Ela disse assim, não, Mariana, eu pego desses R$ 10 que tu me deu, eu tiro R$ 1 e boto 9 na tua conta. Eu disse, tá bom, fechou. Vim embora. Ou seja, a gente paga, eu tô ensinando meu filho a pagar o preço pelas consequências das escolhas. Nós também
temos que pagar o preço pelas consequências das nossas escolhas. Daniel foi honrado por Deus porque ele não... Eu estou dando esse exemplo do que eu fiz hoje, porque isso tudo é pagar preço. Isso tudo é pagar preço. Então eu disse para o meu filho, por conta que você quer esse presente, que eu não daria esse valor nesse presente, mas você quer, é um mimo, quero lhe agradar, não tenho condição de lhe dar esse presente, mas como foi sua avó que deu, do meu dinheiro eu não ia comprar, do meu dinheiro eu não compro um presente desse valor. Mas como foi a avó dele que deu, eu disse, eu vou comprar. Só que você paga o preço. Daniel também foi honrado pelo mesmo motivo. Daniel, ele não aceitou os pratinhos do rei Nabucodonosor. Os outros aceitaram. Os magos comeu do pratinho, os magos bebeu os vinhos, os astrólogos comeu dos pratinhos, os astrólogos comeu do vinho. Por isso que ele não interpretou o sonho do rei. Mas como Daniel não aceitou os pratinhos, os manjares, Deus deu dom de revelação para Daniel. E aí o rei disse assim, olha, chama os magos no capítulo 2. Porque no capítulo 1, o rei dava as ração todo dia. Que as ração eram os pratinhos, consagrados aos deuses, que era a estátua de ouro, de bronze que ele tinha. E aí Deus mostrou uma visão que perturbou a alma dele. Deixou ele amedrontado. Igual você está ao vivo. Ou tu mandou esse demônio pro meu sabonete de pombagira, para vir me usar dormindo. Ou consagrar o teu sabonete a demônio de prostituição conectado pro meu corpo. Que era para tu tomar banho aí no teu banheiro, mas que era pro espírito usar tu, depois vir querer me usar dormindo. Um sabonete faz estrago. Um sabonete lavando o corpo para tirar a sujeira, a caatinga, é capaz de fazer estrago no meu corpo e no teu corpo quando é consagrada a pombagira e Deus não dá livramento. Então você vigia com esse sabonetinho que tá tomando banho. Vigia. Porque foi consagrado a um espírito de prostituição. Eu digo porque o meu tá aqui dentro do meu banheiro. Mas eu tomo banho todo dia, mas Satanás não entra aqui dentro da minha casa não. Pombagira não me usa, não. E nem vai, porque eu não quero. Eu não quero. Eu quero ser usada por Deus. Eu estou pagando o preço para ser usada por Deus. Por isso que eu tomo banho nesse sabonete e pombagira não entra aqui dentro da minha casa, não. Espírito de prostituição não entra aqui dentro da minha casa, não. Mas é porque eu estou igual o Daniel, ó. Pagando o preço. Me consagrando. Aí, o rei chamou os magos, os astrólogos, para interpretar o sonho. E Deus não deu. Foi Deus que não deu. Foi Deus que não deixou. Foi Deus que não deu. Foi Deus que não permitiu. Porque Deus queria honrar Daniel. É igual tu aí que tá comendo esses machis. Tu tá comendo machis consagrado a demônio de pombagira do desespero. Roubadeira. Onde, hoje de manhã, alguém veio aqui num carro baú na porta da minha casa. Não na minha porta, mas na porta da Raíla e do Genilson. Veio deixar coisa na casa deles. Mas nesse mistério tinha um demônio do mastruz. Do mastruz não, do machis. E tu também tá comendo esse machis. Tu tá comendo... Eu não tô comendo não, porque eu não gosto de machis. Tu tá comendo esse machis, consagrado a demônio de pombagira do desespero, para vir contra a minha vida. Mas quem te deu, jogou a semente aqui no meu quintal. Nasceu o pé de machis. Mas eu nunca comi dele, porque eu não gosto de machis.
Não suporto. Agora eu vou passar a comer, porque diz que é bom. É bom pro organismo. Diz que é bom pra pele, rejuvenesce. Agora eu vou comer. É detox, coisa verde. Agora eu vou comer. As sementes é bom pra câncer, pro intestino. Mas quem jogou as sementes aqui pra nascer machixe do lado da minha parede do meu quarto, mandou essa mesma semente, umas sementes jogou no meu terreno para nascer o joio. A outra semente mandou jogar aqui, ó, no teto da minha casa. Mandou jogar aqui nas paredes da minha casa, que era para grudar e colar. Onde um dia eu fui varrer a parede do meu quarto para tirar teia de aranha, aí eu vi umas sementezinhas grudadas. Tanto na parede onde nasce o machixe aqui, no mato, quanto no teto. Eu disse, menino, como é que esse machixe veio parar aqui na parede do meu quarto, menino? Isso é coisa bizarra. Aí hoje é que Deus está me dando. Isso aconteceu há 4 anos atrás, essas sementes de machixe. Quando eu deixava todo mundo entrar dentro da minha casa. Quando a porta da minha casa era aberta 24 horas. Quando a minha porta eu abria de manhã e fechava na hora de dormir. E aí eu entrava aqui, fazia cabelo no povo e o povo jogava essas sementes. Irmã, deixa eu ir no banheiro. Eu posso ir no banheiro. E nesse mistério de ir no banheiro, ó, botava cola na semente e grudava na parede do meu quarto. Que era demônio de prostituição, de roubo. Mas hoje esse carro-baú apareceu aqui. Na casa da Raíla e do Genilson, para deixar a coisa lá. Mas quando ele parou o carro, que ficou parado, aí Deus me fez eu sentir o cheirinho do machixe. Aí eu perguntei o que era. Aí ele disse, é aquele machixe que nascia na parede do teu quarto. E é o mesmo que jogou aquelas sementes na parede do teu quarto. Pegou o machixe, consagrou a demônio, jogou a metade das sementes no teu terreno e a outra metade no teu quarto. Que era pombagira para te roubar do desespero. Você entendeu aí como é que o diabo age? Por isso que minha porta hoje é fechada de noite. Que era para Deus me revelar isso aqui que ele revelou hoje. Esse mistério aí do machixe. Aí tu também tá aí comendo machixe. Se tu é o carro-baú, Genivaldo Gerino dos Santos. Se foi tu que veio aqui, nesse carro-baú, então tu vigia. Se foi tu que jogou a semente aqui e pagou a macumbeira para botar no meu quarto e tu queria vir me usar dormindo. A pombageira. Deus disse, pode cair fora. Mas se te der o machixe, Deus te deu o livramento. Se te der esse machixe para tu comer, Deus te deu o livramento. Foi consagrada a espírito de prostituição. Amém? Então vigia aí. Vice-versa. Você que jogou machixe aqui, não jogue mais. Você que comeu, vigia. Porque eu não comi porque eu não gosto de machixe. Mas Dona Otília, que era minha amiga do passado, quando morava aqui na minha rua, ela veio com um moinho de machixe dando pra mim. Quer, amiga, machixe? Eu quero não, meu amor. Eu não suporto machixe. Dá aí pros outros vizinhos aí, que eles que gostam. Porque não adianta eu receber e não comer, que eu não gosto. Meu filho é bebê, ainda não como também. Porque se meu filho comesse, eu ia receber pra ele. Mas como meu filho não come, eu também não como. Eu não gosto de machixe. Mas na realidade é porque Deus já tinha me mostrado uma visão de tiro. Na porta da minha casa, que vinha lá da porta da cancela onde ela morava. E aí, por conta dessa visão desse tiro, eu não aceitei esse machixe. Foi 2 desculpas que eu não aceitei esse machixe dela. Por conta dessa visão do tiro na porta da minha casa. E também porque eu estava desconfiando que podia ser consagrada a demônios desse tiro. E também porque eu não gostava de machixe. Então, eu estava desconfiando do tiro no machixe. E não gostar foi a desculpa para dizer, não quero machixe. Dá para outras pessoas aí. Até Deus me confirmar esse tiro na porta da minha casa, que vinha lá da porta da cancela da roça onde ela morava. Dona Otília Itamires, filha dela.
Porque na visão do tiro era a Dona Otília, Tamires sorrindo e um carro verde. E aí alguém deu um tiro, que era para me dar um susto. Na visão estava armando laço contra o Antônio Mendes, para roubar o Antônio Mendes. Aí foi mandado um espírito de zombaria, que era para dizer que as visões que eu entreguei não eram de Deus. E aí disse, vamos dar um susto nela. Vamos fazer o mal com o Antônio Mendes, para roubar ele, e vamos dar um susto nela. Foi o plano do inimigo. Deus só não me mostrou quem foi esse inimigo. Aí ele saiu setando todo mundo. Ele saiu setando todo mundo. E aí na visão que mandou dar esse tiro em Antônio Mendes foi mãe e filho. Que eu ainda tô pagando preço para Deus me dizer o nome. Mãe e filho. Mas aí na visão Deus mostrou morto. Rafael Paludo, Madalena Pereira, Irisma Oliveira e o próprio Antônio Mendes. E agora a macumbeira. 5 pessoas Deus me mostrou morta. A macumbeira na porta da minha casa, Rafael Paludo, Antônio Mendes, Irisma Oliveira e Madalena Pereira. Foi as 5 pessoas que Deus me mostrou morta, matada pelo diabo. Não era por Deus, não. Nenhuma dessas 5 mortes foi da vontade de Deus. Foi querer de Deus. Foi o diabo. Foi o diabo. Mas Deus disse, se me obedecer, eu dou livramento. Se acreditar em mim, eu dou livramento. Mas se não quiser nada comigo, nem acreditar em mim, eu vou deixar o diabo matar, que é para mostrar que a revelação foi minha. É assim que Deus age. É assim que Deus age. E se estavam fazendo mal para mim, os 5, é a ordem de Deus, para, porque quem vai morrer não é Mariana não, e o filho dela não. Quem vai morrer é vocês, que estão armando laço contra a minha serva. Aí, Deus não quis exaltar os magos nem os astros, porque comeu os pratinhos, a ração de Nabucodonosor. Deus disse, eu vou honrar Daniel. Chegou a hora de eu honrar Daniel, que está pagando preço para me servir. Chegou a hora de eu honrar meu nome na mão de Daniel, que está pagando preço para não servir o diabo. Aí o Nabucodonosor, quem não se os magos e os astrólogos e os bruxos. Deixa eu ver aqui o nome. São 3, né? Encantadores, fala. Mágicos, astrólogos e encantadores. Nabucodonosor disse assim para eles, se vocês não interpretar esse sonho, eu mato vocês. Eu mato vocês. Se vocês não interpretar esse meu sonho para me ajudar, eu mato vocês. Daniel soube disso, que o rei ia matar os encantadores, os magos e os astrólogos. Daniel foi pagar o preço, de joelho, ó. Jejum, oração, louvor. Ô pai, não deixa acontecer isso não, meu amado. Me dá a interpretação desse sonho. Deus diz, tá no desespero, me busca. Tá sentindo dor, me busca. Tá sentindo que vai morrer, me busca. Tá sentindo a morte, cheiro de morte, me busca. Tá sentindo que tá sendo perseguido, vigiado, me busca. Porque quando eu senti tudo isso, eu busquei Deus. E Ele me revelou tudo. E até hoje não tocou em mim. Já prepararam até o laço para 2026. Para eu ir pegar meu filho de tarde. Porque o marido da macumbeira não trabalha de tarde. O povo não trabalha de tarde. Aí diz, nós não matamos ela de manhã porque era fora de hora. Ela me perturbava na porta da minha casa porque vocês estavam trabalhando. Agora eu vou provar quem não presta é ela. Aí, desde uma instância que arma o laço. Que era para botar meu filho para estudar de tarde. Que era para ver se de tarde o cão me matava. Eu vindo na boca da noite,
às 18 horas. No escuro para trazer meu filho da escola. Aí o cão queria ver se o cão me matava. Aí eu fui dribando os inimigos, mas agora disse, não pode estudar não, de tarde não. Não pode estudar mais de manhã não, agora é de tarde. Aí eu disse, amém, não tem mais outra opção, e eu moro aqui no bairro, e eu quero que meu filho estude aqui. Agora se eu for para outro bairro, aí eu boto meu filho lá e eu procuro de manhã, que é o meu horário que eu quero. Mas, já que não tem outra opção, vamos para de tarde. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Mas tudo isso aí Deus me faz saber que é perseguição. Porque o diabo acha que não me matou de manhã, porque tá todo mundo trabalhando, porque todo mundo é isso, porque tá um movimento. A rua tá movimentada, vamos de tarde, que tem pouca gente na rua. Ou então, porque fulano trabalha de manhã, vamos aproveitar que de tarde fulano tá aqui. Deus disse, vai cair na própria cova antes de executar o plano maligno. A cova tá preparada? Tá. O laço tá armado? Tá. A armadilha tá armada? Tá. Quem tá pagando tá gastando dinheiro? Tá. E é muito dinheiro. Com bruxo dos estrangeiros. Bruxo dos Estados Unidos. Bruxo da França. Bruxo da África. Bruxo do Peru. Bruxo da Inglaterra. Bruxo da China. Bruxo do Japão. Porque o demônio Piton é por uma aí da África. Que é a cobrona anaconda. A pretona. Já gastou muito dinheiro com bruxos. Mas Deus disse, eu vou te dar um sonho. Eu vou dar um sonho pro rei. E eu só vou dar interpretação pra tu. Eu só vou dar interpretação pra tu. É só tu que vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. É só eu que vou interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Aí já teve gentinha que roubou, correu lá e disse. Não adianta não. Quando Deus se levantar, ele pega a panelinha todinha. Que foi dizer que tinha Deus, e tava de todo jeito, e eu pagando o preço aqui sem ninguém ver. Aí agora eu tô fazendo live. Mãe, Oi, meu amor. Tá com sono, papai? Oi, deixa a mamãe dar um beijo, mamãe vai dar. Mamãe já vai encerrar, tá bom? Vai só finalizar na morte que Daniel livrou os amiguinhos lá da morte, tá bom? Tá bom? Jesus? Então, para finalizar que meu filho tá com sono e já passou da hora dele dormir mesmo, meu filho dorme cedo, foi acostumado assim, eu acostumei, e também dorme comigo, eu cantando, louvando, cheirando ele. Minha mamãe tá selando de novo, mamãe já tá dando outro selo nele, tá, entendeu? Então, os magos foi lá interpretar o sonho pro rei. O rei disse, ó, vocês estão me enrolando, eu vou matar vocês. Vou matar vocês tudinho. Aí Daniel correu. Quando o eunuco disse... Não, era o... Como é o nome? O general. O general. Meu filho tá dizendo aqui que é o general. Quando correu, ele lá disse assim, olha, tem um nome aqui. É porque eu já fechei a Bíblia. Quando ele disse assim, olha, os homens vão morrer. Não consigo interpretar o sonho, não. Daniel disse, eu consigo, bora, eu sei. Pois vamos, corre, antes que ele mata. Aí correu. Aí o soldado invadiu lá e disse, olha, para ainda que tem um aqui, achei um aqui dentre eles, que sabe a interpretação. Igual eu tô aqui, ó, paralisando aqui, ó, a pombagira chupadeira do mamilo. Essa coceira que tu sente aí no teu mamilo, do lado esquerdo. Aí é uma pombagira chupadeira. É um espírito de prostituição que foi mandado para tu.
Não fica mais com essa brincadeirinha. Esse namorado tá lembrando de mim. Fulano, ciclano, beltrano. Pega aí, fulano. Tu vai repreender em nome de Jesus, que aí é um demônio de prostituição, uma pombagira. Tá te usando dormindo. Quando não te usa dormindo, tá amarrando tuas bênçãos financeiras no inferno. Então, a partir de hoje, quando o bico do teu mamilo coçar, tu repreende. Que aí é o macumbeiro lá no batuque te amarrando. Tua vida sentimental pra tu não casar. Amém? E aí, Daniel entrou. Aí ele parou. Quando ele ia matar os reis, os homens lá, os magos, os astrólogos, os encantadores, os príncipes. Aí Daniel entrou. Daí Daniel interpretou. Aí quando Daniel interpretou, aí Daniel salvou a vida dos homens. Daniel, e qual era o significado, Daniel? Tu sabe? O significado do sonho? Sim, meu filho. Vem pra cá falar em voz alta, só pra ouvir a voz do meu amor. Era que todos os impérios que estivessem naquela época verem a grande pedra que se largou do morro, que existe aquele versículo que diz que o Monte Sião que não se abala, que o Monte Sião tem a ver com esse sonho. Quando o raio veio que largou a pedra, que a pedra bateu em todos os materiais que aquela estátua era feita, todos foram quebrados. Primeiro quebrou o pé, depois quebrou as pernas, depois as coxas, depois a barriga, depois o peito, depois o braço. E foi quebrando assim. E o significado é que depois de Nabucodonosor será destruído e virá o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Viu aí? Ensina teu filho no caminho que deves andar. E nesta palavra foi criado o Salmo, que eu acho que é Salmo, que diz que o monte de Sião que nunca se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Que é o monte que Deus largou a pedra, mas não caiu. Largou a pedra para derrotar a Aí foi criado esse Salmo que diz... Com base nesse sonho. Porque quando o raio bateu no monte, o normal era o monte todo em quebrar, mas só largou um pedaço para destruir o coisa. Aquele que confia no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se eu não me engano, é Salmo 125, de número 1. Então, esse salmo foi criado com base nessa palavra. Então, meu filho finalizou aí. É uma pena que ele não pode aparecer ao vivo, senão ele ia estar aqui do meu lado me ajudando na obra. Eu nem sei se criança pode, né? Eu ainda nem olhei aí, mas se eu descobrir que criança pode, ele vai estar ao meu lado pregando o evangelho, porque tem coisa que meu filho sabe mais do que eu. Amém? Com a glória de Deus. É isso que eu sei. Meu filho me ajuda na obra, é um aqui ajuda no outro. Eu ajudo ele, ele me ajuda, com a glória de Deus. Então você entendeu aí? Daniel salvou a vida do mago, dos astrólogos, dos encantadores e dos príncipes. Interpretou a revelação do rei, do sonho. Salvou a vida dos magos, porque disse, olha, eu vou interpretar teu sonho, mas não mata eles. Ele, tá bom. E aí, quando Daniel interpretou, foi onde ele disse, eu vou servir agora o teu Deus. E aí foi onde criou esse monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E aí o rei Nabucodonosor passou a servir o Deus de Daniel e ordenou todo mundo ali também servir o Deus e dos deuses, e que todo mundo ia servir ali. Mas os magos, eles foram castigados e suas casas foram construídas nos monturos. Aí os magos foi castigado, não morreram não, mas foi castigado. E você, Irismar Oliveira, Deus está te dando livramento aqui, Irismar Oliveira, ó. Algo aqui na tua garganta, ó. Tu sente algo aqui, ó, na tua garganta aqui, ó. Então o Senhor tá te dando livramento, viu, Irismar Oliveira? Vigia a tua vida, viu o que tu anda fazendo. Viu? Deus já tem me usado muito para vocês. Então vocês vigiem aí a vida de vocês, amém? Eu vivo o que eu prego. O que eu tô dizendo? Deus usou Daniel para dar livramento pros magos, para não morrer. Só que o rei castigou eles. Eles fizeram casa em monturo. Mas, se não fosse Daniel e Deus, eles teriam sido queimados na fornalha de fogo. Onde Sadraque, Mesaque e
Amém? Mas por conta de Daniel, eles não foram mortos. Aí o rei Nabucodonosor deu chance para eles viver. Mas eles foram criar casa nos monturos. Então você vigia, Irisma Oliveira, o Deus que tu tá servindo. Viu? Madalena Pereira, Rafael Paludo, Antônio Mendes, a pessoa abençoada aqui na minha rua. Vigia o Deus que vocês estão servindo, viu? Porque quando Deus usa é assim mesmo. Quando Deus pega um, é assim mesmo, viu? Amém, em nome de Jesus? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada pela essa live, por esse canal, pela minha vida. Obrigado, meu amado, porque até aqui o Senhor tem me usado, até aqui o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, que o Senhor tem me usado para mim mesma. O Senhor tem usado para os meus, tem usado para o meu filho, tem usado meu filho para mim e vice-versa. Quem o Senhor usou para me dar livramento, muito obrigada, meu amado, o que o Senhor usou, tudo que o Senhor usou para cuidar de mim, eu te agradeço em nome de Jesus. Que toda ferramenta preparada contra nossas vidas, toda traição, contra a minha vida, contra essa pastora Rejane, é Rejane. É uma pena que tu não tem um telefone aí para tu pesquisar o nome dela, para eu olhar e eu mostrar a foto dela aqui, para todo mundo ver. Então, que toda traição contra essa vida, contra a minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. E que caia por terra tudo que não é do Senhor. Toda bruxaria, toda feitiçaria, toda macumbaria contra a minha vida, contra meus seguidores, contra essas vidas. Eu repreendo em nome de Jesus. Então, desejo um Feliz Natal para vocês, uma véspera de Feliz Natal para vocês. É 23, mas já tô desejando. Pode ser que não dê certo eu fazer live, né? E aí eu já tô desejando Feliz Natal para vocês. E que vocês vigia. Vocês for beber sábado, domingo, viajar, vigia. Eu não tô mandando vocês deixar de beber, porque ninguém deixa de beber da noite pro dia. Para eu deixar de beber foi um processo. Para eu deixar tudo do mundo foi um processo. Mas que vocês vigiam. Que vocês bebam com moderação. Vai pras festas, vigia. E peça a Deus para libertar vocês. Amém? Porque a misericórdia de Deus, ela alcança nós, mas uma hora ela cansa. Uma hora Deus cansa de ter misericórdia de mim e de você, que tá de todo jeito. Amém, em nome de Jesus? Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Se sentir desejo no coração, me segue. Deixe seu like, seu tec-tec na telinha, curte, deixa esse coraçãozinho vermelho pra mim. Se quiser me abençoar com a estrelinha, eu te desejo o dobro que tu me deseja, em nome de Jesus. Amém? Amanhã eu não sei o horário que eu vou fazer a live, porque se amanhecer chovendo, eu vou amanhecer dormindo com meu filho. Porque, glória a Deus, meu filho tá de férias. Então, eu não tenho nada, não trabalho. Glória a Deus, meu filho tá de férias. Glória a Deus, eu não trabalho. Glória a Deus, não tem nada para me fazer amanhã. Então, glória a Deus, eu posso dormir até tarde, se eu quiser. E principalmente se estiver chovendo. Não tenho precisão nenhuma de acordar cedo. E não é pecado, meu amor, eu dormir tarde, não. Não é pecado, não, ó. Ó minha olheira aqui, porque eu durmo tarde, ó. Então, não é pecado eu acordar tarde para descansar. Eu tô bem aqui, mas eu ainda não fiz nada das plataformas. Vou já fazer até meia-noite. Amém? Beijo. E voltarei amanhã, se o Senhor permitir. Tchau. E ó, o ursinho do Daniel tá dando tchau.